Fala, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos falar do tema de gestão de pessoas, que trata a respeito dos processos de aplicar pessoas. Ou seja, vamos tratar aqui temas do seu edital que falam a respeito da análise e descrição de cargos. Vamos falar também sobre um tema super importante e muito recorrente nas questões, que é a parte de avaliação de desempenho, certo? Vou fazer aquele mesmo esquema, ficar aqui alternando, vocês vão ver entre slide e tela para fazer alguns apontamentos e também quero ir construindo junto com vocês a nossa aula de hoje. Vou colocar o slide na tela para a gente, sem mais conversa, iniciar a nossa aula. Aproveitando, tá? Aqui no início da aula, deixei o meu Instagram, lá no final também tem o meu Instagram aí embaixo, que é o prof.nicoleoliveira. Caso vocês tenham alguma dúvida, aproveitem, mandem mensagem através de lá e aproveitem também para seguir a gente no Instagram do Mapas e Cards, tá? Se você não segue, lá tem sempre muita dica boa para vocês aproveitarem. Bom, vocês lembram que eu já comentei aqui que os processos de gestão de pessoas, a gestão de pessoas, na verdade, ela é formada por esses 6 processos que vocês estão vendo aí na tela. O processo de agregar pessoas, que envolve provimento, a inclusão de novas pessoas com as atividades de recrutamento e seleção. Os processos de aplicar pessoas, que é justamente sobre o que nós vamos tratar hoje, vai falar a respeito do quê? Vou até colocar aqui na tela, para vocês não esquecerem, da parte de desenho de cargos, da análise e descrição de cargos e também da avaliação do desempenho. Dentre a parte de análise e descrição de cargos, desenho de cargos, é muito importante que vocês consigam diferenciar esses conceitos e também entender mais para frente, mais para o final da nossa aula, a gente vai falar, entender um pouquinho melhor como funciona uma avaliação de desempenho, quais são as ferramentas que eu posso utilizar. Na sequência, eu falei de recompensar pessoas. Aqui eu vou incluir recompensas como a parte de salários, benefícios. Depois eu venho com o quê? Vou voltar aqui. Desenvolver pessoas, ou seja, incrementar o desenvolvimento daquela pessoa através de um treinamento, através de gestão de competências. Nosso quinto processo, manter pessoas. Manter pessoas, como é que eu mantenho pessoas na minha empresa? Já falei com vocês, é criando condições ambientais, com a questão de saúde e higiene desse colaborador e também condições psicológicas para que ele tenha qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Então, os temas aqui envolvidos são de cultura e clima organizacional, são, como eu já falei, de saúde e segurança do trabalhador, da qualidade de vida no trabalho. E, por fim, nós temos o quê? O processo de monitorar pessoas. Nesse processo de monitorar pessoas, eu vou acompanhar, como o próprio nome já diz, eu vou controlar as atividades, eu vou verificar os resultados daqueles meus colaboradores. Pois bem, na aula de hoje a gente vai detalhar um pouquinho melhor os processos de aplicar pessoas. Já falei, análise e descrição de cargos, a orientação das pessoas e a avaliação de desempenho. E, para a gente falar a respeito de análise, descrição, desenho de cargos, eu primeiro preciso entender, que vocês entendam o conceito do termo cargo. O que é um cargo, né? O Chavenato, ele define o cargo como uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, pelo ocupante daquele cargo. E que pode ser englobado em um todo unificado e que figura em uma certa posição, uma posição formal ali dentro do organograma, daquela estrutura hierárquica da empresa. Então, o cargo, ele é esse conjunto de tarefas, o conjunto de tarefas, de deveres, de responsabilidades. Esse conjunto de tarefas, deveres e responsabilidades é que vai definir a posição da pessoa, a posição hierárquica da pessoa dentro do organograma. Lembram daquele organograma? Vou até desenhar aqui, que quando você vê o desenho, você vai lembrar o que é um organograma. Aqui eu tenho a minha chefia, vou falar, secretário executivo, e aí depois eu venho com os meus gerentes e assim por diante, né? Esse aqui é o organograma e o cargo, ele define essa posição da pessoa no organograma.
Se você ainda não entendeu muito bem, eu coloquei aí na tela para vocês 2 cargos e a descrição das atividades desses 2 cargos. Tem o cargo de analista administrativo, aí você vê aqui, né? E o analista administrativo, numa posição hierárquica, ele tende a estar numa posição hierárquica superior do técnico administrativo, certo? Quais são as atividades? Quais são as atividades que esse analista administrativo vai desenvolver? Quais são as responsabilidades dele? Pesquisar e selecionar legislações, jurisprudências, planejar, gerenciar aquisições, as compras, gerenciar os riscos. Ele fala também realizar a gestão da informação. Já o técnico, ele vai executar atividades de apoio no planejamento. Então, veja, ele dá mais o suporte, na verdade. Então, ele também vai executar atividades de apoio no planejamento, enquanto esse daqui, de fato, planeja. Executar atividades de apoio na gestão de riscos. Então, vocês conseguem perceber um pouco melhor aí a diferença entre os dois e por que eles estão em posições hierárquicas diferentes no organograma das empresas, normalmente. Entendido esse conceito, a gente vai partir agora para um outro conceito, que é o conceito do desenho de cargos. O desenho de cargos, ele consiste na organização das tarefas e das atividades repetitivas de um cargo. Então, eu vou organizar aquelas tarefas que a pessoa daquele cargo desempenha rotineiramente e as qualificações necessárias para o ocupante do cargo, bem como a sua posição na organização do trabalho como um todo. Bom, o que eu posso resumir então aqui? O desenho de cargos, vou colocar assim para a gente estruturar melhor. Ele abrange 4 aspectos principais. O primeiro é o conteúdo do cargo. Como assim o conteúdo? O conjunto de tarefas. O conjunto de atribuições. Além do conteúdo do cargo, os métodos, os processos de trabalho. Então, ele também vai reunir como essas atribuições devem ser desempenhadas. Além disso, além do conteúdo, além dos métodos, a gente vai reunir aqui as responsabilidades. Definir a quem o ocupante do cargo deve se reportar. Quem é o seu superior hierárquico. E além de definir quem é o superior hierárquico, a gente vai definir a autoridade daquele cargo, ou seja, quem são os seus subordinados. Dessa forma, a gente consegue colocar ele numa posição dentro do organograma. Então, eu fiz o desenho do cargo através do quê? Do conteúdo, quais são as atribuições, quais são as tarefas que ele tem que executar, como ele vai executar essas tarefas, quais são os métodos e procedimentos, a responsabilidade dele, quem é o superior hierárquico a quem ele tem que se reportar, quem é o superior hierárquico imediato dele, e também qual é a autoridade dele, ou seja, quem são os subordinados que aquele cargo vai ter. Existem, gente, deixa eu passar aqui a tela. Existem 3 abordagens principais para a gente realizar o desenho do cargo. E sim, isso cai em prova, tá? Parece um pouco, parece não, é bem aprofundado, mas é cobrado sim nas questões de prova. Então eu peço que vocês fiquem atentos também a esses detalhes, porque é através desses detalhes que a gente consegue um diferencial na nossa nota. Falando especificamente do modelo clássico, modelo tradicional, esse modelo ele tem como base a racionalização do trabalho, a divisão do trabalho. Então, os cargos eles serão definidos a partir da divisão do trabalho, da fragmentação das tarefas. Vou até colocar aqui racionalização também.
Os métodos de trabalho, eles são definidos de forma padronizada. E essa padronização, ela acaba gerando uma repetição nas tarefas. Olha, eita, deixa eu só fazer uma correção aqui para vocês, porque acabou que eu escrevi no nosso próximo modelo, que é o humanístico. A ênfase ele vai estar na tarefa, na tecnologia. Como eu já falei, a descrição de cargos aqui é feita de forma simples e repetitiva, gerando uma padronização nos métodos de trabalho. Fundamenta-se na estrutura organizacional, na eficiência, no conservadorismo dos cargos. Então, ele é projetado, esse método, para alcançar a redução de custos, padronização das atividades e o apoio à tecnologia. Só que ele tem uma grande desvantagem, gente, como eu falei para vocês, né? Como ele descreve os cargos de uma forma simples e padronizada, isso faz com que isso causa no trabalho um trabalho muito individualizado, muito especializado e, de certa forma, também muito monótono. E a gente sabe que isso pode gerar uma desmotivação ao longo prazo do colaborador. Já no modelo humanístico, o foco agora deixa de estar, como antes, nas tarefas, na tecnologia e passa a estar agora nas pessoas, nos grupos, nas interações sociais, diferente do clássico. O modelo humanístico, então, ele busca a eficiência por meio do quê? Por meio da satisfação daquele colaborador, da interação com as outras pessoas que ele vai ter. O trabalhador, ele passa agora a participar das decisões, ele é um modelo mais voltado, né, muito mais voltado para os aspectos psicológicos e sociais do trabalho também. E baseado na comunicação e no conceito do homossocial, aquele conceito que leva em consideração essa interação dos grupos sociais, diferente do modelo clássico que a gente tinha o conceito do homo econômicos. O nosso último modelo, ele é o modelo contingencial. O modelo contingencial, ele já vem com uma abordagem mais dinâmica, mais adaptativa, voltada para ajustar as práticas de gestão de acordo com variáveis contingenciais, como o ambiente externo e também as características específicas de cada organização. E nesse caso, o cargo ele passa a depender de três aspectos principais, de três variáveis principais, que são as pessoas, as tarefas e a estrutura organizacional. Então, ele mistura um pouquinho ali do clássico e do humanístico. Ele é um modelo mais dinâmico, ele é um modelo que busca revisar, fazer a revisão do cargo constantemente. Aqui, gestor e funcionários atuam junto, definindo o cargo. E ele é dinâmico e adaptável. Esse modelo, ele vai se basear em 5 dimensões essenciais. Eu vou anotar aqui na tela ao lado para vocês. Então, quais são essas 5 dimensões? Quais são essas 5 variáveis dele? Primeiro é a variedade. A variedade no sentido de variedade de tarefas, de habilidades que são requeridas para aquele cargo. A segunda dimensão aqui é a autonomia. A autonomia que a gente busca dar para o colaborador para aumentar o senso dele de responsabilidade do ocupante do cargo. Outra variável que temos é o significado das tarefas. Como assim? Aqui, o objetivo desse modelo de desenho de cargo, o objetivo é aumentar a percepção do ocupante do cargo em relação ao papel que ele desempenha. É trazer para ele esse senso
de significado daquela tarefa que ele está desempenhando, ele sentir que a tarefa que ele desempenha tem um impacto, tem um significado importante para a organização. Então, vamos colocar aqui, aumentar a percepção do significado da tarefa. São 5 que eu falei para vocês, 5 dimensões. A quarta dimensão é a identidade com a tarefa. Identidade no sentido de o ocupante do cargo desempenhar um trabalho que ele consiga ter uma visão do todo, uma visão da totalidade, uma visão macro do que ele está desempenhando. Então, ele não vai ficar preso ali, eu faço só esse processozinho, coloco só esse parafusozinho aqui, eu não sei o que de fato no todo eu estou entregando. Então, ele vai ter essa visão macro, essa visão mais geral. E a retroação é a nossa última variável. Retroação, ou também conhecido, né, como o feedback. Porque o funcionário, ele precisa ter conhecimento dos resultados dele, ele precisa ter conhecimento como está o desempenho dele, para que ele possa ter essa noção, essa autodireção, esse autocontrole sobre a atividade que ele está desempenhando. Bom, compreendido então os modelos para o desenho do cargo, agora a gente vai partir para um outro conceito muito importante, que é o conceito de enriquecimento do cargo. O que é que vem a ser enriquecimento do cargo? O enriquecimento do cargo, ele é uma prática de gestão de RH, de gestão de pessoas, que visa aumentar a satisfação e a motivação dos colaboradores. De que forma? Adicionando responsabilidades, desafios, dando maior autonomia às suas funções. Então, ele não vai visar apenas expandir o volume de trabalho, ampliar mais a quantidade de tarefas que ele desempenha, mas, além disso, né, buscar tornar o trabalho mais significativo, mais envolvente para aquela pessoa. Então, não é só dar mais atividades para ela, mas é dar atividades também que ela consiga adquirir esse senso de responsabilidade, de autonomia, de valor daquela atividade que ela está desempenhando dentro da organização. E o enriquecimento, ele pode aparecer de duas formas na prova de vocês. A gente pode ver o enriquecimento vertical e o enriquecimento horizontal. Qual a diferença entre esses dois? Quando eu falo de enriquecimento vertical, aqui eu estou atribuindo, são quando a gente quando atribuímos fazer o seguinte, vou colocar de outra forma. Então, vou colocar assim, quando novas atribuições ou seja, novas tarefas com maior grau de complexidade são incorporadas ao cargo. Já no enriquecimento horizontal, é um enriquecimento também conhecido como lateral. Ocorre quando novas tarefas com o mesmo grau de complexidade, então essa aqui é a grande diferença, são adicionadas ao cargo. Ou seja, a gente vai variar, a gente vai diversificar a atividade, mas elas têm o mesmo grau de complexidade. Vou dar um exemplo para vocês. Então, no enriquecimento vertical, eu tinha lá um técnico administrativo que ele prestava apoio no processo de compra.
Para que ele tenha esse enriquecimento vertical, ele não vai mais só prestar apoio, ele vai, de fato, gerir o processo de compras. Estou falando aqui de um evento, uma situação fictícia, tá? Eu sei que na prática, provavelmente isso não vai ser tão simples e nem sei se poderia fazer perante a lei, mas é só para vocês conseguirem compreender. Então, imaginem que ele prestava apoio no processo de compras e agora ele vai deixar de prestar apoio para partir para uma função, para uma atividade, uma tarefa, uma atribuição de gerenciar esse processo. Isso seria um enriquecimento vertical, tá? Se eu fosse falar no enriquecimento horizontal para esse técnico administrativo, além de prestar apoio para o processo de compras, ele agora vai prestar apoio para o processo de gerenciamento de estoques. Então, eu tenho a mesma complexidade, ele continua sendo um prestador de apoio, ele não está de fato gerindo, tomando decisões, mas eu variei. Eu dei uma atividade com o mesmo grau de complexidade, só que é uma atividade diferente. Então, essa é a grande diferença entre o enriquecimento vertical e o enriquecimento horizontal. Bom, então falamos de desenho de cargos, falamos dos métodos para realizar o desenho de cargos, falamos do enriquecimento e agora a gente vai tratar a respeito de outros dois termos que se confundem muito nas questões, que é a descrição e a análise de cargos. Vamos ver. A descrição de cargos, essa descrição ela especifica as funções e as responsabilidades que fazem parte daquele cargo. São elementos intrínsecos à função, ou seja, trata-se de desenhar as atividades realizadas pelo ocupante do cargo. O foco é voltado para o conteúdo da função. Já na análise de cargos, eu vou ter, também conhecida por alguns autores como especificação de cargos, eu vou envolver o detalhamento dos conhecimentos, de quais são as competências, quais são as aptidões. Eu não estou voltado para a função, para a responsabilidade, que são necessárias do ocupante do cargo para uma execução eficaz das funções relacionadas à posição que ele ocupa. Então, é importante destacar que na descrição do cargo, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter as tarefas, as atividades que são executadas, então, o que faz, o que aquela pessoa daquele cargo faz, quando ela faz, a periodicidade da realização das tarefas, como ela vai fazer, como que ela vai realizar as atividades, máquinas, equipamentos utilizados, onde ela vai fazer essas atividades, o local de execução e por que está fazendo essas atividades. Quais são os objetivos dela estar fazendo aquilo ali? Quais são os resultados que ela deseja atingir? E a análise de cargos, por outro lado, ela é realizada a partir da descrição. Essa análise ela é uma análise, digamos que comparativa, de quais são as exigências do que o cargo impõe à pessoa que vai ocupá-lo. Então, aqui eu vou fazer uma análise do quê? Dos requisitos mentais. Qual é o grau de instrução? Quais são as experiências anteriores que aquela pessoa precisa possuir? Dos requisitos físicos. Por exemplo, algum esforço físico, se ela precisa, como o caso do policial, que ele precisa passar pelo teste de aptidão física para ver se ele vai ter essa condição física para lidar com o cargo, a concentração também, então às vezes no teste psicológico, alguma habilidade específica. A responsabilidade e uma análise também das condições de trabalho. Então, na análise de cargos, eu preciso levar em consideração 4 fatores. Se liga aqui, tá? Porque isso aqui já foi objeto de questão de prova e pode vir a ser cobrado novamente.
Bom, e agora a gente vai entrar numa outra parte, num outro tema que está relacionado também com os processos de aplicar pessoas. Falei para vocês o quê? Que aplicar pessoas tinha relação com desenho, análise, descrição de cargos, mas também tinha relação com outro ponto, que é a avaliação de desempenho. E a gente vai entrar agora nessa parte da aula, nesse trecho da aula. Para que o bom desempenho ele seja atingido, o que é necessário? É necessário que o funcionário ele tenha a capacidade. Vou voltar aqui na tela, peraí. A capacidade, ou seja, os conhecimentos, as habilidades para a realização da tarefa. É necessário que também, além dele ter conhecimento, ele ter habilidade, que ele tenha motivação, que ele tenha um motivo para realizar aquela tarefa, um objetivo para realizar, que ele quer alcançar para realizar a tarefa. E além disso, é importante que ele encontre uma oportunidade. Como assim oportunidade, Nicole? Um contexto de trabalho ideal. Não basta apenas eu possuir uma capacidade, ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade para realizar aquilo ali, eu estou motivado, mas o meu contexto de trabalho me impede de colocar isso em prática. Então, eu também preciso ter a oportunidade. Nós também podemos ver essa equação de uma outra forma, tá? O desempenho, ele também pode ser... O slide, ele tá contra mim hoje. Bom, o desempenho, ele também pode ser a soma dos esforços daquele colaborador mais o resultado que ele alcançou. Esforços no sentido de técnica de trabalho, de habilidade, do comprometimento, e eles são empreendidos na direção dos resultados, das metas, dos objetivos que serão alcançados. O Chavenato ele fala que o desenho de cargos ele é contingencial, ou seja, ele varia, o desempenho do cargo ele varia de pessoa para pessoa, depende de diversos fatores, depende da liderança, depende do tipo de tarefa, da motivação daquela pessoa. Ainda falando de conceitos, é importante que vocês não confundam dois conceitos diferentes, que é a gestão do desempenho com a avaliação do desempenho. Então, vou colocar aqui, tá? Até na tela, ó. Ela é diferente de avaliação do desempenho. Por que ela é diferente? Porque a gestão do desempenho, ela envolve o planejamento, o monitoramento, a avaliação do desempenho e a retroação. Então, olha que detalhe, a avaliação do desempenho, ela é, na verdade, uma das etapas da gestão do desempenho. A gestão do desempenho ela é muito mais ampla do que só a avaliação em si. Então, esses termos, eles não são sinônimos. Quando eu falo aqui desse ciclo de gestão do desempenho de planejamento, é que eu vou fazer um diagnóstico da situação. Eu vou estabelecer objetivos, metas a serem alcançadas. Vou criar também os meus padrões de desempenho. E à medida que esse trabalho ele vai sendo executado, eu preciso fazer o acompanhamento, o monitoramento do desempenho, dar feedback, orientar. Tenho também a etapa de avaliação de desempenhos, etapa onde os resultados obtidos pelo funcionário serão avaliados, analisados e comparados com os resultados esperados. E a retroação, que é uma retroalimentação do processo, através dos resultados que eu obtive da avaliação de desempenho, do que é que eu preciso melhorar através da análise dela. E como a gente viu, a avaliação de desempenho, ela é então uma das etapas da gestão do desempenho. Ela pode ser conceituada como a apreciação sistemática do desempenho de cada ocupante no cargo, bem como do seu potencial de desenvolvimento
Toda avaliação é um processo de julgar. Eu vou julgar e também estimular o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa. Assim, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que a avaliação de desempenho é um processo que mede o desempenho do funcionário e configura o grau que ele alcança os requisitos do cargo. Ele faz essa comparação do desempenho com o resultado, com o padrão esperado. Ela não tem como objetivo, tá, gente? Não tem como objetivo avaliar a personalidade. O meu objetivo aqui não é analisar a personalidade do meu colaborador. O meu objetivo é verificar a produtividade dele. Os objetivos que a gente pode citar, por exemplo, para avaliação de desempenho, é auxiliar o gestor na elaboração de um programa de carreira, auxiliar para que o gestor consiga tomar decisões com relação à promoção, aumento salarial daquele colaborador, ou às vezes até tomar decisões negativas também, se é o caso de uma demissão, de uma transferência. Auxilia o gestor no recrutamento, na seleção, para ele saber quais são as competências que estão faltando ali dentro. Define também o grau de contribuição do indivíduo para os resultados da organização, o quanto que ele foi de importante, o peso dele ali para que sejam alcançados os objetivos da organização e, obviamente, vai fornecer um feedback para o funcionário do desempenho dele, do trabalho que ele realizou, dos resultados que ele alcançou. Existe, pessoal, uma série de métodos para que a gente possa realizar a avaliação do desempenho. Aqui eu vou trazer para vocês os principais métodos, aqueles mais comuns nas questões de prova. Começando por um método tradicional, que é o quê? Que é o método da escala gráfica. Ele é um método muito utilizado nas organizações. Ele é um método que a gente pode dizer que ele é simples de ser realizado, ele é um método rápido, ele é um método também barato, baixo custo, relativamente fácil também de ser elaborado, de ser aplicado. Como é esse método? Ele é uma tabela, como vocês estão vendo aí na tela, um formulário, que tem como objetivo avaliar o desempenho dos indivíduos através de fatores de avaliação que já estão pré-determinados. Então, eu já tenho aqui fatores definidos como criatividade, assiduidade, qualidade. Então, eles vêm pré-determinados e com notas também previamente graduadas. Eu não vou definir aqui agora a minha nota. Eu já venho aqui com fatores como ótimo, regular, ruim. Ele é um método de avaliação subjetivo e superficial. Afinal, se eu te perguntar, o que é uma criatividade ótima? Seu conceito para atribuir uma nota de criatividade ótima para você pode ser diferente, né? Provavelmente é diferente do meu ponto de vista, certo? Então ele é subjetivo, ele é superficial. Aqui eu não consigo detalhar, eu não consigo esmiuçar com mais detalhes com relação a esses critérios já definidos. Os avaliadores, eles ficam limitados a avaliar apenas o que está aqui disposto. Eu não vou trazer outros aspectos, além dos que já estão disponíveis na escala, e também ficam limitados aos aspectos daqui, dessa graduação de notas. Além do método da escala gráfica, outro método ainda tradicional é o método da escolha forçada. Esse método ele vai ter esses blocos de frases que vão descrever algum tipo de comportamento do indivíduo no trabalho. E aí, basicamente, o avaliador ele vai escolher uma ou duas frases de cada bloco que representem melhor o indivíduo. Então, nesse caso aqui, a responsabilidade com a presença na empresa, com relação à assiduidade. Eu vou marcar o quê? Ele não é pontual e nem assíduo, ou às vezes ele é pontual, é sempre pontual. Eu já venho com o bloco pronto daquilo que eu quero avaliar, com essas frases prontas. Isso faz com que a gente consiga minimizar
a subjetividade quando comparado com o método anterior, por exemplo. Ele é de fácil aplicação. Porém, perceba uma coisa, ele não permite comparações. E assim como o método anterior, o avaliado, ele não está participando do processo. Vamos falar agora então de um outro método? Aqui agora eu tenho o método dos incidentes críticos. Nesse método, o avaliador ele vai identificar características extremas, sejam elas extremas positivas ou negativas do indivíduo. Então aqui, por exemplo, aspectos excepcionalmente positivos, ele sabe lidar com pessoas, ele apresenta ideias inovadoras e excepcionalmente negativos, apresenta muitos erros, dificuldade em lidar com números. Esse método ele vai se concentrar em identificar pontos fortes e fracos do avaliado, destacando os extremos, sem levar em consideração os aspectos, alguns outros aspectos, na verdade, do desempenho do indivíduo. Então, ele é muito tendencioso. Tem o lado positivo, que ele é de fácil elaboração e aplicação. Mas notem aqui que, mais uma vez, não tem a participação do avaliado dentro desse processo. E agora a gente vai entrar em métodos mais modernos de avaliação de desempenho. Dentro dos métodos mais modernos, um que cai muito nas questões de prova e que está super em alta nas organizações também, é essa avaliação 360. Esse método, essa avaliação 360, é aquela avaliação em que todos avaliam todos. Como assim? Todos vão participar do processo de avaliação. Aqui eu vou ter uma avaliação na visão do meu gestor, da minha chefia, tá? Deixa eu voltar. Do meu gestor, da minha chefia. Eu vou ter uma avaliação do meu par, daquele colega de trabalho que está junto comigo. Eu vou ter uma avaliação dos meus clientes, para quem eu estou prestando, dos meus subordinados. Posso até acrescentar aqui, né? Às vezes a gente também tem a visão do fornecedor, da equipe, do próprio avaliado, né? Eu já ia me esquecer, o mais importante, uma avaliação do próprio avaliado. Ele é um método muito mais completo. Tem a participação de todos, ele produz informações mais completas. Ele permite o anonimato. Porque você pode estar pensando, pô, mas a avaliação de pares aí vai ser delicada, né? Eu vou avaliar um colega de trabalho. Não, essa avaliação ela pode sim ser anônima. Porém, ele é um método muito mais custoso e muito mais demorado. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a avaliação participativa por objetivos, na qual eu vou ter a formulação de objetivos consensuais, objetivos formulados pelo gestor e subordinado. Na sequência, esse tipo de avaliação, a gente vai ter o comprometimento da pessoa, o comprometimento do colaborador quanto ao alcance dos objetivos que foram feitos conjuntamente. Depois eu vou negociar a alocação dos recursos para que a gente consiga alcançar aqueles objetivos. Vou partir para desempenhar, para executar o meu trabalho, realizar um monitoramento constante dos resultados que estão sendo alcançados e fazer essa retroação, esse feedback, através de muita comunicação,
trazendo uma noção clara para o colaborador do esforço dele, dos resultados que estão sendo alcançados, como é que ele está se saindo. Essa daqui é a avaliação participativa por objetivo. Então, passada toda essa teoria, a gente encerra por aqui a nossa parte teórica. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos os detalhes a respeito do tema, tá? E a gente se encontra, então, numa próxima aula. A gente se encontra no nosso próximo bloco com a bateria de questões para vocês.